Boa tarde, oitavo ano. Então, hoje, a aula de hoje é a correção da atividade que foi proposta anteriormente, da página 35 e 36 do livro de vocês. Então, preste bastante atenção para compreender o conteúdo, para que depois possam realizar outras atividades relacionadas a esse assunto. Na questão número 1, fala assim: calcula as potências a seguir. Aí eu tenho a letra A, 2 elevado a 4. Letra B, eu tenho 1 meio elevado a menos 3. Letra C, 2 elevado a menos 3. Letra D, 1 quinto elevado a 3. Letra E, menos 4 elevado a 3. E letra F, 10 elevado a 3. Na letra G, eu tenho 0,1 elevado a menos 2. Na H, eu tenho menos 3 sétimos elevado a menos 2. Na I, eu tenho 10 elevado a menos 3. E na letra J, 2 terços elevado a 2. Na letra K, 0 elevado a 10. E na letra L, eu tenho uma dízima aí, 0,181818 reticência elevada ao quadrado. Vamos aqui, prestar bastante atenção para a gente entender como é que resolve cada uma das alternativas. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Na letra A, na letra A, eu tenho 2 elevado a 4. Então, lembra que eu falei na aula anterior? Aqui eu tenho a base e aqui eu tenho o expoente. Então, esse aqui é o expoente, aqui é a base. A minha base ela vai ser repetida a quantidade de vezes que vier no expoente, multiplicando por ela mesma. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 no expoente e tenho a minha base 2. Então, como é que eu vou resolver? Vou pegar o 2, vou multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que vier aqui no expoente. Então, eu tenho 4 vezes, não é isso? Multiplicando aqui, a gente vai ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 vai dar 16 nesse processo, certo? Então, eu multiplico e aí o resultado que eu encontrar é o resultado da potência. 2 elevado a 4 igual a 16, certo? Na letra B, eu vou ter... desculpa aqui, passou. Na letra B, eu vou ter assim: 1 sobre 2, 1 meio, elevado a menos 3. Isso indica uma fração, certo? Elevado a um expoente negativo. Quando eu tiver um expoente negativo, quando aqui vier negativo, o que é que eu faço? Eu inverto a minha base. Inverter significa o quê? Quem é denominador passa a ser numerador e quem é numerador passa a ser denominador. E aí, invertendo aqui, a gente vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o 2, vou subir aqui para o lugar do 1 e o 1 para o lugar do 2. E o 3, ele se transforma em positivo. Então, esse sinalzinho de negativo aqui indica o inverso da minha base, certo? Então, eu fiz esse processo aqui, deixa eu apagar aqui. Tenho 2 sobre 1 elevado a 3. Vou agora e resolvo. 2 dividido por 1, eu sei que dá 2. E 2 elevado a 3 vai dar 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que vier aqui no expoente. Então, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, essa daqui seria a resposta, certo? Agora, bora para a letra C. Na letra C, eu tenho 2 elevado a menos 3. Observe que antes era 1 sobre 2 elevado a menos 3. Agora é 2 elevado a menos 3. Agora é um número inteiro elevado a um expoente negativo. Eu faço o mesmo processo, inverto a base. Quem é o número que está aqui embaixo? É o 1. Então, vou inverter a base, vou colocar 1 sobre 2 e o 3 se transforma em positivo. E aí é só resolver. É 1 sobre 2, agora é uma fração, viu? Multiplicado por ela mesma, a quantidade de vezes que vier no expoente. Então, 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Como é que eu resolvo isso daqui? Multiplico os numeradores, que é a parte de cima. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1.
Então, e a parte de baixo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, fico com essa resposta aqui, 1 sobre 8, certo? Vamos aqui para a letra D agora. Na letra D, eu tenho 1/5 elevado a 3. Aí, o mesmo processo. 1/5 vai ser 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. E aí, eu tenho 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, a parte de cima vai dar 1. E a parte de baixo? 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Multiplicando, certo? Então, 1 sobre 125. Essa é a letra D. Vamos agora para a letra E. Na letra E, eu tenho menos 4 elevado ao cubo. Aí, agora eu tenho uma base negativa elevado a um expoente. Quando a base minha é negativa, eu vou observar esse expoente aqui, ó. Se o expoente for ímpar, o resultado fica negativo. Se o expoente for par, o resultado fica positivo. Aí, no caso aqui, o 3. O 3 é ímpar ou é par? O 3, ele é ímpar. Então, o resultado da minha base vai ficar negativo. Então, já sei. E aí, eu vou multiplicar. 4 vezes 4 vezes 4. Ele vezes ele mesmo, a quantidade de vezes que vier no expoente. Então, 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Então, eu tenho um resultado aqui, menos 64, nesse processo, certo? Na letra F, eu vou ter 10 elevado ao cubo. Quando a minha base é 10, eu verifico, certo? O expoente meu é 3. Eu estou multiplicando 10 vezes 10 vezes 10. É o mesmo processo de eu pegar aqui, ó, colocar 1 e repetir em zeros, né? A quantidade de vezes que vier aqui no meu expoente. Então, eu tenho 3 aqui, vou colocar 3 zeros no 1, à frente do 1. Então, eu vou ter 10 elevado ao cubo. Então, se fosse um 2, por exemplo, se fosse 10 elevado ao quadrado, eu iria colocar 1 e colocar os 2 zeros, que seria a mesma coisa, 10 vezes 10, 100, certo? E assim sucessivamente, certo? Então, o resultado de 10 ao cubo é 1000. Lá na outra letra, bora aqui para a letra G, eu tenho assim, 0,1 elevado a menos 2, certo? Quando o número é em forma de número decimal, eu transformo ele em fração, primeiramente, certo? Então, como é que se transforma um número decimal em forma de fração? Do mesmo jeito que se lê. Como é que eu leio 0,1? Eu leio 1/10. Então, eu vou transformar isso daqui em fração. Aí, o 1 fica em cima e o 10 embaixo. Aí, a mesma coisa, 1/10, certo? E aí, eu vou elevar a 2. Esse 2, no caso, ele é negativo. Aí, depois que eu peguei e transformei, eu inverto a minha base. O 10 sobe 1 desce. 10 e 1. Então, 10 passa a ser o numerador e o 1 o denominador. E o 2, ele fica positivo. E aí, eu vou pegar 10 dividido por 1, eu sei que dá 10. E 10 elevado ao quadrado, vou conservar 1 e acrescentar os 2 zeros, que é a mesma coisa de 10 vezes 10, que dá 100, certo? Então, essa daqui foi a letra G. Vamos agora para a letra H. Na letra H, eu tenho menos 3/7 elevado a menos 2. Aí, a base agora ela é negativa, né? E o expoente também é negativo. O que é que eu faço? Primeiro, eu vou inverter. Quando eu inverto, eu não mudo o sinal da fração. O sinal da fração ela continua negativa. O que eu vou mudar é apenas o sinal do expoente, que transforma no inverso da minha base. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou conservar o menos. Como aqui eu tenho um negativo, eu vou inverter a minha base, vai ficar 7 sobre 3. E o quadradinho. Agora, eu vou resolver. Observa agora que eu tenho uma base
negativa elevada a um número, né, par. Então, quando o 2 aqui é par, o resultado daqui, ele fica positivo, certo? Esse positivo, eu não preciso colocar ele para saber que ele é positivo. E aí, eu vou resolver. 7 vezes 7, né, que é 7 ao quadrado, dá 49. E 3 vezes 3, que dá 9. Então, fica com 49 sobre 9, nesse processo. Na letra I, eu tenho 10 elevado a menos 3. Nesse caso aqui, eu inverto também a minha base para transformar o negativo daqui do expoente em positivo. E aí, eu vou inverter, ó. O 1, quando não tem nenhum número embaixo, no denominador de um número inteiro é 1. Esse 1, ele vai passar para ser numerador e o 10, denominador. E o 3 em positivo. E aí, eu vou resolver. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 10 vezes 10 vezes 10, aí eu coloco 1 e acrescento os 3 zeros. Então, fica 1 sobre... Ui, deixa eu consertar aqui. 1 sobre 1000, certo? Nesse processo. Na letra J... Ui, deixa eu apagar aqui. Pronto. Bora aqui para a letra J agora. Na letra J, eu tenho 2 terços elevado ao quadrado. 2 terços elevado ao quadrado. Aí, a mesma coisa. 2 vezes 2, né? Que dá 4. E 3 vezes 3, que dá 9. E na letra K, eu tenho o 0 elevado a 10. 0 elevado a 10 dá 0. O 0 elevado a qualquer expoente, o resultado é 0, certo? Então, pode ser a 1000, o resultado é 0. Porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, resultado 0, certo? Vamos agora para a letra L. Na letra L, eu tenho uma dízima periódica simples. E aí, eu tenho 18, 18, 18, reticência elevado ao quadrado, certo? Quando eu tenho isso daqui, eu tenho que transformar essa dízima em fração também. Só que a dízima, ela tem um passo bem simples, né, para ser transformado em fração. Nós temos as dízimas periódicas simples e a dízima periódica composta. Preste atenção que é bem facinho esse método que eu vou mostrar para vocês aqui de como transformar em fração uma dízima periódica simples. É a fração geratriz, a que gerou essa dízima, certo? Então, eu tenho 18, 18, 18 aqui, ele é chamado de período. Então, esse período é o número que se repete. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar em fração, nesse processo aqui, o período, ele fica no numerador, certo? O número que se repete, ele fica no numerador. E a quantidade de vezes que esse número se repete, a quantidade de números que se repete, vai ser relacionado com 9. Então, a quantidade de número, você vai colocar um 9 para ele, certo? Como assim? Aqui, por exemplo, ó. Quem é o período meu? O período é o 18. Vou colocar ele no numerador. Quantos números tem o 18? O 18 tem 2 números. Então, eu vou colocar 2 noves para ele, no denominador. Esse é o processo mais simples de fração geratriz. Então, eu tenho 18 sobre 99. Esse 18 sobre 99 é uma fração equivalente à fração que gerou, né, essa dízima. Então, eu vou e simplifico ela. Como é que simplifica? Divide o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Lembrando aqui que esse quadradinho daqui, depois a gente acrescenta ele no final. Então, vou dividir aqui o 18, dá para dividir por 9 e os 99 também. Então, 18 dividido por 9 dá 2. E 99 dividido por 9 dá 11. Vou elevar isso aqui agora ao quadrado. Então, aí eu vou ter 2 sobre 11 elevado ao quadrado. Eu elevo tanto o numerador como o denominador. Então, 2 ao quadrado dá 4. E 11 ao quadrado dá 121. Então, eu tenho 4 sobre 121. Esse é o resultado